Já que estamos falando de biologia celular, vamos começar a falar das células. A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos organismos vivos, pois todos os seres vivos possuem células, uns possuem uma única, que são chamados seres unicelulares, outros possuem mais de uma, que são chamados seres pluricelulares. Existe basicamente dois tipos de células, onde a principal diferença entre essas duas células é a presença de um núcleo. Esses dois tipos de células recebem o nome de procariotas e eucariotas. Eucariota é o tipo de célula que tem um núcleo envolto por uma membrana, onde ela armazena o seu material genético. Mas essa não é a única diferença da célula eucariota para procariota. Essa célula ela também vai ser maior e, devido ao número de organelas intracelular, ela também vai ser mais complexa do que as células procariotas. Em contrapartida, as células procariotas não possuem um núcleo envolto por uma membrana, portanto, o seu material genético vai ficar disperso no citoplasma. Por não possuir a mesma quantidade de organelas intracelular, a célula procariota ela consegue ser menor e mais simples do que as células eucariotas. Você deve ter notado que por diversas vezes eu falei a palavra organelas intracelulares. Essas organelas elas vão funcionar como um maquinário da célula, onde a produção de tudo que a célula precisa vai acontecer devido a essas organelas. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho de cada uma dessas organelas. O nucleolo está ligado principalmente à coordenação dos processos reprodutivos das células. É onde ficam os processos mais básicos celulares. O nucleolo está exatamente no centro do núcleo celular. O núcleo, que é onde está armazenado o material genético da célula, tem a principal função de regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula, ou seja, para qualquer coisa que a célula vá fazer, ela vai precisar de informações que estão contidas nesses materiais genéticos, ou seja, dentro do núcleo. Os ribossomos são organelas que realizam síntese de proteína. Eles são encontrados nos cloroplastos, nas mitocôndrias, nos retículos endoplasmáticos rugosos. E também são encontrados livres no citoplasma. Você sabe o que é um Tupperware? Sim, aqueles compartimentos que vão servir para armazenar, para transportar substâncias dentro da nossa casa. Pois é, as vesículas elas vão funcionar como esses compartimentos que vão servir para armazenar, transportar e secretar moléculas e organelas e corpos estranhos de dentro da célula. O retículo endoplasmático ele vai servir para sintetizar proteínas e lipídios e também na desintoxicação celular, e também ele vai ajudar no transporte intracelular, porque ele pode colocar algumas das suas produções de proteínas e lipídios dentro de vesículas. O retículo endoplasmático ele está classificado em dois tipos, o rugoso e o liso, que a gente vai ver mais para frente. O retículo endoplasmático rugoso tem um aspecto de sacos achatados e nas suas membranas ele tem um aspecto verrugoso devido à presença de ribossomos aderidos na sua superfície. Complexo de Golgi. A função mais importante do complexo de Golgi é dar endereço às proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, ele vai funcionar meio que como um setor de logística da célula, onde as vesículas vão ser etiquetadas pelo complexo de Golgi e a partir daí elas vão seguir para o endereço que ele destinou. O citoesqueleto. O citoesqueleto, assim como o esqueleto humano, vai ser responsável por manter uma forma das células. Além do formato celular, ele também vai favorecer na movimentação que as células precisam fazer e também no transporte intracelular, carregando moléculas e vesículas de um lado para outro dentro da célula. O citoesqueleto está dividido em três tipos: os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Os microtúbulos são os mais grossos, eles estão envolvidos no movimento celular e também no transporte intracelular, além de outras funções também. Os filamentos intermediários, como o próprio nome já diz, não é o mais grosso nem o mais fino. Ele tem como função ancorar as estruturas celulares, ou seja, ele tem como função manter as organelas fixas num lugar próprio, e eles também serão responsáveis por manter o formato da célula, já que quando as nossas células sofrem algum impacto, eles é que vão absorver esse impacto para que a célula não se deforme tão facilmente. Os microfilamentos são os mais finos, eles é que serão responsáveis por transportar as estruturas intracelular de um lugar para o outro,
utilizando os microtúbulos como um trem desliza pelos seus trilhos. Olha o retículo endoplasmático liso aí. Achou que eu tinha esquecido dele? Não. O retículo endoplasmático liso, ele tem um aspecto de túbulos cilíndricos e ele recebe o nome de liso por não possuir ribossomos aderidos à sua membrana, que é exatamente o que vai diferenciar o retículo endoplasmático liso do retículo endoplasmático rugoso. A função dele, assim como a do retículo endoplasmático de maneira geral, é produzir lipídios e proteínas principalmente. Mitocôndrias. Essas organelas são responsáveis pela produção de energia celular através da respiração celular, transformando glicose e oxigênio em gás carbônico, água e ATP, que significa adenosina trifosfato, que é o tipo de energia utilizada pelas nossas células. Os cloroplastos são organelas presentes somente nas células vegetais. São organismos fotossintetizadores e, através disso, eles promovem a produção de energia, ou seja, os cloroplastos produzem energia através da fotossíntese, transformando gás carbônico e luz em energia para as células vegetais. Isso acontece graças a um pigmento de cor verde chamado clorofila, presente dentro dos cloroplastos. Graças a esse pigmento que as plantas são verdes, devido à alta presença de clorofila dentro dos cloroplastos e dos cloroplastos nas células vegetais. Os vacúolos são muito abundantes nas células vegetais e mais raros nas células animais. O seu conteúdo é fluido e ele funciona como uma vesícula, armazenando produtos de nutrição ou de excreção celular. Citoplasma é o que vai preencher todo o espaço intracelular, é onde as organelas estarão dispostas. Ele vai da membrana plasmática até a membrana que envolve o núcleo nas eucariontes. Ele é formado basicamente por água e possui algumas outras moléculas orgânicas como sais e aminoácidos. Ele vai ocupar 70% do volume celular. Os lisossomos. Eles são organelas responsáveis por fazer a digestão celular, já que eles possuem em seu interior material ácido no qual eles secretam dentro de vesículas para promover a digestão de qualquer item fagocitado pela célula. Os centríolos são organelas que vão trabalhar principalmente na divisão celular, quando ocorre a separação de uma célula com a outra. A membrana plasmática é uma organela que delimita toda a célula, ou seja, se não houvesse essa membrana plasmática, não haveria célula, porque o citoplasma e todas as organelas estariam somente dispostas no ambiente. A membrana plasmática está presente em todas as células, tanto as eucariotas quanto as procariotas. É uma membrana fina, altamente estruturada, formada por uma camada fosfobilipídica. Uma das funções mais importantes da membrana plasmática é controlar o que entra e o que sai das células, e ela faz isso graças à sua permeabilidade. Além de controlar o que entra e o que sai, ela possui proteínas receptoras de sinalização celular. Ela vai também ter proteínas de adesão celular, já que uma célula precisa ficar presa firmemente à outra, e também vai servir para a ancoragem do citoesqueleto, ajudando a manter o formato e a forma da célula. Além da membrana plasmática, as células vegetais e também algumas células procariotas possuem uma estrutura externa que vai servir para dar mais resistência a essas células, chamada de parede celular. A parede celular vai funcionar como um escudo para a membrana plasmática dessas células, dando a elas uma maior resistência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha aqui embaixo para me dar uma força e se inscrever no canal para receber as nossas próximas atualizações. Valeu, obrigado e até a próxima.